Tá saindo? Boa tarde, tudo bem? Muito bom ter todas vocês aqui. Hoje, uma data especial, nosso segundo chá da primavera. Nós, as mulheres, nós todos organizamos com muito carinho para recebê-las, para termos um momento de comunhão, de fortalecimento mútuo entre as mulheres, né? Isso é bastante precioso e válido nos nossos dias. Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano, sou pastor aqui em Itaporanga, sou marido da Aline, pai do Rafi e do Joaquim. Vocês poderão conhecê-los hoje aí nas conversas, aí nas mesas. Mas, sem mais delongas, para depois a gente ter um momento de comunhão maravilhoso e precioso, eu gostaria de falar um pouco de um texto que está lá em Lucas, capítulo 8. Se você tiver no seu celular, pode abrir ou na Bíblia, mas eu lerei aqui. Lucas, capítulo 8, nós vamos ver os versos 4 a 15. Dos versos 4 até o verso de número 15. Esse texto, ele está nos três evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então você vai poder encontrar esse mesmo texto, tanto em Mateus como em Marcos. Mas Lucas, por que eu escolhi Lucas? Lucas ele tem uma peculiaridade, e já já nós vamos entender. Vamos ler, então, eu vou ler para vocês. Diz assim, Lucas 8, 4 a 15. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, graças te damos por esta tarde, porque estamos aqui reunidos, Santo Deus, com um propósito de nos fortalecermos. E somente, Santo Deus, o Senhor pode nos dar esse fortalecimento, fortalecer essas mulheres que têm seus dias corridos, têm suas batalhas pessoais, Pai. Só Tu sabes, Senhor Deus, mas o Teu Espírito é aquele que nos ajuda a vencer este mundo, dia após dia conosco, Santo Deus. Faz isso hoje, que mediante a Tua palavra, Pai, nosso coração venha a ser transformado, que ele, Santo Deus, nesse momento se transforme em uma terra fértil, e mediante a palavra venha a frutificar, Senhor Deus, e dar muitos frutos e glória a Ti somente. É no nome de Cristo, Pai, que oramos. Amém. Então, como eu estava falando no começo, essa parábola ela é interessante, que ela é dita nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Somente João não atrás. Mas cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma peculiaridade em escrever.
cada um tem sua personalidade. E para mim, eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Lucas, ele traz um dado a mais para essa parábola. Ele traz uma introdução maravilhosa que, quando as mulheres falaram, pastor, o que você acha desta passagem para o chá da primavera? Eu disse, uma boa passagem. Mas o estudando, eu disse, Deus colocou como uma luva para este dia. Porque vejamos como Lucas começa o capítulo 8. Nós lemos a partir do 4, do verso 4. Olha como Lucas, ele dá início ao capítulo 8, que os outros evangelistas não trazem. 8, 1 a 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Então veja, Lucas vai entender que esta passagem do semeador, ela cabe na época e nos dias de hoje, na vida das mulheres. Isso é interessante para nós. Veja, esse contexto ao qual Lucas insere a passagem, mostra que, ao contrário dos líderes religiosos da época, Jesus incluía em seu ministério mulheres. As mulheres eram colocadas um pouco de lado na sociedade da época, na cultura da época. O homem como cabeça, aquele figura principal. Então você vê que sempre nos evangelhos, principalmente Lucas e depois Paulo vai tratar e sempre trazer a importância das mulheres no ministério, no início da igreja. E aqueles que falam ao contrário, hoje é muito comum você ver, não, a escritura é algo machista, a religião cristã é algo machista. Não, eles nunca leram a escritura, porque a escritura, em tempos em que outros escritos, se você pega outro escrito do tempo da Bíblia, vários e vários anos, Antigo e Novo Testamento, eles nem citavam as mulheres. Mas a Bíblia ela traz essa inovação, colocando a mulher em diversos locais de destaque. Então veja como esse texto de Lucas é importante para o nosso entendimento. E aí, quem são essas mulheres que Lucas traz? Veja, são mulheres como vocês. Mulheres com seu dia a dia, mulheres com suas vidas pessoais e singulares. Olha quem ele traz. Maria, que teve seu passado conturbado. Quem é esta Maria? É uma mulher que estava lá, que teve um passado conturbado. Um passado ao qual ela passou coisas que talvez não deseje lembrar no presente. Quem é a outra mulher que ele traz? Ele traz Joana, mulher da alta sociedade e de status na época. Ela era mulher de Cusa. Quem era Cusa? Cusa era aquele chefe da casa de Herodes. Era o principal que cuidava dos afazeres e da casa de Herodes. Quem é Herodes, para entender também? Esse Herodes é o filho daquele primeiro Herodes que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Teve aquela história da Bíblia que o rei Herodes, mandou matar por causa dos magos que seguiram a estrela e tudo. Esse é filho dele. O que é que esse fez? Cortou a cabeça de João Batista. Então vejam onde Joana estava inserida. O marido dela era um homem da alta sociedade que cuidava das coisas de Herodes. Então, ela estava envolvida também no ministério de Jesus. Quem é a outra? Susana. E ele diz, Susana e outras mulheres. Ou seja, mulheres com suas histórias, mulheres comuns, com suas histórias cheias de vida, com suas histórias parecidas, comuns, mas singulares. Porque eu tenho certeza que se você sair da sua mesa e conversar com cada mulher aqui, você vai ver que ela tem pontos da história parecidos com o seu, mas não igual ao seu. Porque nossas histórias são singulares, mas elas têm um ponto de encontro. E é isso que Lucas vai trazer. Essas mulheres, elas têm histórias diferentes, com passados diferentes,
com presentes diferentes, talvez pontos de encontro ali, parece comigo, eu já passei por isso, mas nunca um sentimento igual, mas elas se encontraram em uma única coisa. E aí o que é que Lucas traz? A parábola do semeador. Que é interessante que essa parábola devia ser chamada parábola da semente, porque o semeador é só um coadjuvante. E aí, esses nomes em negritos que tem na nossa Bíblia, ela não está no original, foi o tradutor que foi colocando títulos para a gente se direcionar. Então, Lucas, logo após mostrar essas mulheres de vidas singulares e cheias, ele traz a parábola da semente, porque é o ponto de encontro dessas mulheres. É onde essas mulheres ressignificaram sua vida, é onde essas mulheres ressignificaram e acharam uma motivação para vencer. Veja Joana, ela estava dentro de uma casa e numa sociedade que perseguia aquela que ela estava ajudando. Veja o ponto de encontro. Maria Madalena, com um passado terrível. E outras e quantas outras. Mas Jesus tudo renova. Jesus traz força para o presente, Jesus traz uma borracha para o passado e faz tudo novo. Mas veja a parábola da semente ou do semeador. Ela vai ser demonstrada, Jesus vai falar que saiu um semeador para semear, e aqui a gente conhece muito bem essa questão de plantar, né, plantar grãos, e ele semeia em 4 solos diferentes. Ele semeia, ele joga a semente, ou a semente cai primeiramente na beira do caminho ou pelo caminho. A gente vê aquelas beiras de estradas que não é nem asfalto nem é terra. Ali na beira da calçada só cresce um mato que não serve de nada. Então a primeira caiu lá. A segunda vai cair na rocha, não dá fruto, não cresce, não cria raiz, nada. A terceira em espinhos e a outra em uma boa terra. Então esses são onde as sementes caem. O que nos chama também a atenção nesse texto é o que Jesus diz aqui, nesse 4 a 8, ele vai falar somente a parábola, depois ele explica. O interessante para nós está na explicação do próprio Jesus. Quem sou eu para explicar algo que Jesus já explicou, né? Então nós só vamos refletir sobre o que ele já explicou. Então do 4 a 8 ele conta a parábola, que aí o que é importante? Os terrenos que caem, e o verso de número 8, que é o que ele diz. Veja o que ele diz no verso de número 8. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí você pode pensar, peraí, mas quem é que não tem ouvidos? Alguém com alguma deficiência auditiva, ou alguém com alguma coisa, mas eu, estudando esse texto, eu pensei, não, mas as mulheres entendem muito bem o que é isso. Lucas, e o Espírito Santo, inspirando Lucas, é maravilhoso, porque ele traz as mulheres, coloca isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os outros evangelistas também trazem, mas aqui em Lucas coube verdadeiramente, porque quem mais poderia entender, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, se não uma mulher? Não é fora do comum a Aline falar, Fabiano, eu estou do lado dela, ela está conversando comigo, Fabiano, tu está me escutando? Eu disse, estou. Pois o que é que eu falei? Eu disse, vixe. Eu acho que todas as mulheres entendem isso. Às vezes o homem, ele está lá de corpo presente, mas como a gente diz lá no Ceará, nossa cabeça está pensando na morte da bezerra. Então está longe. E aí você conversa, mas não, ninguém escuta. Você ouve, mas não escuta. Então veja como interessante. Então vocês sabem o que é isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é que o Senhor Jesus está falando? Preste atenção no que eu estou falando. Não somente entre no ouvido e saia pelo outro. Esteja com a mente concentrada nessas palavras que irão trazer vida. Então lembrem-se sempre disso. No momento de meditar sobre a palavra de Deus, no momento de escutar Jesus Cristo, de escutar a palavra do Senhor, coloque sua mente e seu coração nela. São belas palavras de vida. Está passando por algo difícil? Tente um dia colocar uma música suave, ficar no seu quarto sozinha, num local de descanso, sair um pouco e meditar, nem que seja poucos versos. E fala com o Senhor, Senhor, eu quero estar com meus ouvidos e meu coração em Tua palavra. Eu não quero que somente ouvir, mas eu quero prestar atenção, eu quero realmente escutar. E Ele falará com você.
Então, o Senhor Jesus, ele está trazendo isso. E, lembrando, qual o contexto que Lucas traz? As mulheres. Por quê? Os religiosos da época vão questionar Jesus. Só que aí Lucas coloca o quê? Sabe quem foi que não somente entrou no ouvido e saiu no outro? Mulheres. Mulheres com seus passados, mulheres com seus presentes, mulheres simples, mulheres de todas as níveis sociais. Elas escutaram Jesus. Elas obedeceram Jesus. Elas estão no caminho correto, enquanto vocês, homens de grande fé, homens religiosos, só escutam pelo ouvido e saem pelo outro. Veja como Lucas traz isso fortemente no seu evangelho. O evangelho de Lucas é aquele que dá ênfase aos menos favorecidos. Se você for ler ali o comecinho, você vai ver uma família de Jesus mais humilde, ele vai trazer isso. Se você for ver para quem primeiro foi anunciado o nascimento do Senhor, tirando os seus pais ali, foi para pastores, pessoas humildes da sociedade. Lucas era um de fora, por isso que ele entende, o médico amado. Ele não era daquela sociedade judaica, mas ele era de fora, ele era um escravo. Então ele fez um evangelho para demonstrar os seus. Por isso que é importante nós entendermos. Então ele traz isso, olha, aqueles judeus, sábios, homens que se gabam, não escutam Jesus corretamente, mas essas mulheres escutaram. E elas tiveram suas vidas transformadas e seus passados apagados. E aí, continuando a mensagem, no versículo 9, ele vai trazer: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Que nem eles tinham entendido, né? Aí Jesus vai explicá-los o que é essa parábola. E aí ele vai dizer: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, qual é o ponto de encontro de Maria, Joana, Susana, da Aline, de todas vocês? Da Dona Laide, da Jaqueline? Qual o ponto de encontro de vocês? Vocês têm vidas singulares. Vocês têm passados diferentes. Vocês podem ter futuros diferentes, presentes, guerras diferentes. Mas há um ponto de encontro onde todas se fortalecem. E onde é que a palavra traz? Na semente. E o que é a semente? A palavra de Deus. Este é o ponto de encontro do mundo. Não importa quem era o Fabiano 10 anos atrás. Não importa quem era a Aline, minha esposa, 10 anos atrás. Não importa quem é a Simone hoje, amanhã, 10 anos atrás. O que importa é onde nós nos encontramos, que é na palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Aí ele explica: a que caiu à beira do caminho são as que, ouvindo, ou as que a ouviram, vêm a seguir o diabo e as arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Veja, o diabo aqui ele não é apresentado como uma figura física. Às vezes a gente vê muito filmes, desenhos, e vê aquele diabo aparecendo e batalhando, mas a Escritura ela vai mostrar Satanás ou o diabo como quem? O tentador. Então você vê, ele diz que esta pessoa, ela escuta a palavra, mas logo em seguida, vem a seguir, ele coloca logo em seguida, vem o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Então, alguma coisa que te tenta, algum ídolo do seu coração, vem e arranca a palavra de você. O diabo ele pode te tentar com o seu passado, com o seu presente ou com algo do futuro. Veja, você tem um encontro com o Senhor na palavra e ele fala: olha, mas seu passado não te deixa ser algo novo. Olha lá, agora quer ser o santo. Olha lá, agora quer ser uma pessoa nova, como se nunca tivesse feito nada. Eu sei o que tu fez no verão passado. Eu sei o que tu fez ano passado. Eu te conheço desde novinho, rapaz. Eu te conheço desde novinha, menina. Agora tu quer ser o quê? Crente? Agora tu quer ser o quê? Santa? Não. Isso é o Satanás, o diabo, tentando tirar do seu coração uma verdade. E às vezes nem vem da boca de outros. Vem do seu próprio coração. Vem da sua mente te acusando. Às vezes é algo do presente. Não, mas eu não consigo. Minha vida é muito atarefada.
Ah, eu não consigo, olha aqui com quem eu convivo. Às vezes é algo do futuro, eu não tenho tempo para a palavra porque eu estou estudando para um concurso. Eu não tenho tempo da palavra porque minha faculdade é muito corrida. Eu não tenho tempo para a palavra porque minha vida é muito corrida. Então ele logo tira aquela verdade que você recebeu no coração, que é capaz de te transformar do seu coração, colocando algo no lugar. E nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Então ele tira a palavra do seu coração e coloca outro ídolo lá para você seguir. Depois ele vai falar que a outras sementes é a semente que caiu sobre a pedra. São os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Então você recebe com alegria. É verdade isso. Meu passado não me condena. É verdade isso. Nós temos que nos unir, mulheres, e nos fortalecer no ponto de encontro que é o Senhor Jesus Cristo. Que maravilhosa palavra. Que tarde maravilhosa. Eu vou me juntar com essas mulheres. Nós vamos nos fortalecer umas às outras. Quando uma chorar, todas choram. Quando uma sorrir, todas sorriem. Mas vem o dia a dia. E aí vem uma batalha. E aí você diz: eu já tenho muitas coisas para enfrentar. Eu já tenho muitas coisas para batalhar sozinha. Eu vou ligar para a batalha de outras se eu não dou conta nem das minhas? Na hora da aprovação, se desviam. Mas o Senhor não me promete alegria, o Senhor não me promete que tudo iria mudar, o Senhor não me promete que meu casamento ia mudar, meus filhos iriam mudar. Não. Pelo contrário, o Senhor diz: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo, Ele que venceu. Aí vem a provação e você quer largar tudo. Mas é na provação que nós devemos nos achegar a Ele. É na provação que nós devemos correr para o braço do nosso Salvador. É na provação que nós devemos arar nosso coração para recebermos a semente. É na provação que você se achega ao Senhor. Aí ele fala de outra semente, que caiu em espinhos. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados. Mulher, você já foi sufocada? Você já se sentiu sufocada por algo? Você em algum dia da sua vida já se sentiu como se estivesse sem ar, coração apertado, um dia aflito, dia após dia parece que não passa. Algo está te apertando, uma pressão. As coisas do dia a dia. As preocupações que o Senhor nos alivia. Ele diz: essas são as que estão nos espinhos. Não há luz. Vocês já entraram lá no Nordeste, aqui também deve ter algo parecido, tem regiões de mangue, próximos da praia, onde pegam caranguejos e tudo. E é engraçado quando você entra no mangue, começa a ficar escuro. Por quê? Porque as plantas, elas cobrem o céu. As florestas ou em mata fechada, você vê isso como comum. Então, esse sufocamento dos espinhos é a noite escura da alma. É o dia tenebroso. É aquilo que você sente, mas nem consegue falar o que é que você está sentindo. Alguém lhe pergunta, um amigo: mas o que é que você sente? Eu não sei, só sei chorar. Só sabe doer o coração, mas eu não sei falar o que eu estou sentindo. Decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E essa é outra informação importante, porque a maioria das vezes que nós somos sufocados é porque nosso coração e nossa mente estão concentrados em algo que não deveriam estar. Porque esta semente que é nos dada, a palavra, ela nos traz descanso e deleite no Senhor. Mas eu estou passando por dificuldades com os meus filhos. Mas eu estou passando em dificuldades com o meu trabalho. Mas eu estou passando em dificuldades com o meu cônjuge. Mas o Senhor te dá descanso. E o Senhor alivia sua carga. E quando não tem isso, aquilo sufoca.
como espinhos, como a escuridão, como a noite escura da alma. Seus frutos não chegam a amadurecer. Aquela pessoa, ela quer mudar. Aquela pessoa, ela quer apagar seu passado. Aquela pessoa, ela quer ter um presente que glorifique ao nome do Senhor. Mas ela não tem forças, porque a luz não chega nela. Ela não tem forças, porque ela não sabe o que está acontecendo com ela. Com certeza vocês já passaram ou conhecem alguém que você já foi conversar e essa pessoa disse: por que você está chorando? E ela diz: eu não sei, eu só sei chorar. Sufocamento. Então, a palavra, ela cai nesses corações. Corações rochosos, corações com espinhos, corações tentados por ídolos, pelo diabo. Que o diabo, ele joga mentiras, falando, seu passado, seu futuro, seu presente. Mas ela também cai em outro local. E o Senhor Jesus vai falar: a que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então ele diz que a palavra, ela também cai em um terreno fértil. E esse terreno fértil, ele frutifica com perseverança. Veja, não é simples. É uma luta. O perseverar aqui é insistência. Não é, eu escutei a palavra, eu li a escritura, eu quero transformar-me. E então amanhã você já vai ser uma nova pessoa. Não, não é assim não. Quem diz isso é mentiroso. Eu me converti nos 18 anos, quando conheci minha esposa. Nos 18 não, 20, a gente passou uns 2 anos e meio aí na Gandai. Mas eu me converti com 20 anos e até lá eu estou trabalhando minha santificação. Porque é com perseverança, é com luta. Outra coisa que tem interessante aqui, se você for ler o texto depois, de Lucas 8, você vai ver que ele diz que uma caiu aonde? No caminho, e esses são os que ouviram. Outro caiu na pedra, os que ouvindo. Outro caiu nos espinhos, ouviram. E o que caiu em terra boa, o que é que ele fez de diferente? Nada, ele também ouviu. Então, as 4 sementes são pessoas que ouviram. Lembra o que Jesus falou? O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembra do seu marido? Lembra do seu amigo? Lembra daquela pessoa que você fala e está no mundo da lua? É isso que Jesus está falando. A terra boa é aquele que não só entra num ouvido e sai no outro. A terra boa é aquele que vê a palavra e diz: sabia que tem razão? Não pastor Fabiano, não minha amiga, mas Jesus. Sabia que Jesus tem razão? Sabia que Jesus, ele pode estar certo? Parece até heresia, né? Sabia que Jesus pode estar certo? Jesus, ele diz: se você pegar estas minhas palavras e plantar elas no seu coração e perseverar, você terá um ponto de encontro com todos os meus filhos. E não vai importar mais seu passado, não vai importar mais seu presente, para dar frutos. E frutos que vão trazer glórias para mim. Seja a restauração dos seus filhos, seja a restauração do seu casamento, seja a restauração da sua vida, Jesus vai trazer esta restauração. Que frutos são esses? Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Jesus está falando: olha, se você ver minha palavra, colocar em seu coração, regá-la todos os dias, dá alimento para ela. A gente sabe que plantar não é só jogar a sementinha, às vezes precisa de umas vitaminas, às vezes precisa de algo mais, às vezes precisa de uma água ali certinha. Então é isso que o Senhor está falando. Você vai ter o quê? Amor. Você está com falta de amor? Alegria. Onde está a sua alegria? Jesus vai te dar paz.
Jesus aí vai te dar longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você explode com facilidade? É desses frutos que o Senhor vai te dar. Ou seja, você vai ter uma vida plena. Não importa a sua luta, não importa as suas dores, não importa quão espinhoso, quantos pedregulhos tiveram, não importa em quantas beiras de estrada seu coração já passou. Mediante a palavra, ele se torna um terreno fértil para o Senhor frutificar em você. E concluindo, o Senhor de diversas maneiras chama as mulheres e as dá dons para servir. Deus quer vê-las encorajadas e florescendo em seu serviço, para que a palavra de Deus possa se espalhar entre todos. Este tem sido o padrão do ministério de Cristo desde o início. Chamar pessoas que escutem suas palavras e coloquem-as em seu coração. É um privilégio para aqueles que recebem a semente da palavra de Deus e podem espalhar as boas novas e servir ao Senhor dando muitos frutos. Então, que hoje a palavra do Senhor tenha feito do seu coração um terreno fértil. Que você, depois do momento de comunhão, vá para a sua casa e não deixe à beira do caminho os espinhos ou as pedras tirarem isso de você. Saiba que as lutas do presente, as do passado e as do futuro se tornarão simples se você estiver ali com a semente do Senhor em seu coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, que belas palavras de vida, Senhor, o Senhor traz para nós. Sabemos, Santo Deus, que dia após dia as batalhas continuam, mas o Senhor nos dá um refrigério, a Tua presença. A Tua presença, Pai amado, é aquela ao qual nos ajuda e nos fortalece a não sermos sufocados pelos espinhos dessa vida. Assim, Pai, rogamos a Ti de todo o coração que o Senhor esteja conosco, cultivando o nosso coração, fortalecendo, regando mediante a Tua palavra. E aqueles, Pai, que hoje não Te entendiam ou não Te conheciam, e estão neste momento pensando em seu coração incomodando, que deseja essa semente, que o Espírito Santo a coloque lá e que ela venha frutificar e dar muitos frutos, Pai. Pois este é o nosso ponto de encontro. Quem somos nós sem o Senhor? Quem é Maria? Quem é Joana? E quem é Susana na história do mundo, se não fosse o Senhor Jesus Cristo? Agora, Pai, Maria Madalena, Joana, esposa de Cusa, e Susana foram eternizadas na Tua palavra por causa do nome do único Salvador que temos, Jesus Cristo. Faz isso hoje, Pai. Toca o coração de cada mulher aqui. O Senhor sabe das suas lutas, o Senhor sabe das guerras, o Senhor sabe das noites escuras da alma. Mas mostra, Pai, que elas são filhas amadas e que o Senhor está lá para qualquer momento enxugar do olho toda lágrima e acolhê-las. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.